Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que era tudo é dica para a gente tratar de temas relevantes para a sociedade baiana. E meu convidado aqui hoje é uma figura da mais extrema relevância na área da política, na área da sociedade, na área dos negócios, mas sobretudo na área da filantropia. Eu estou falando de Roberto Sá Menezes, fundador e presidente do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAC, de inúmeros serviços prestados à sociedade baiana. Uma satisfação muito grande receber o senhor aqui, doutor Roberto. Tá bom, satisfação é minha, tá aqui na TV Aratu, uma casa que eu conheço há muito tempo, tenho alguns amigos aqui. Muito bem. Faz um trabalho muito importante para a sociedade. Muito obrigado. Doutor, eu faço as entrevistas aqui no Linha de Frente e aí as pessoas às vezes perguntam, Pablo, quando você conversa com uma personalidade, um entrevistado, você foca um segmento da vida dele. Mas no caso do senhor é até difícil focar um segmento porque o senhor tem serviços relevantes em várias áreas, na área da política, na área dos negócios, na área da economia. Hoje a gente pode tratar do GAC, mas antes de tratar do GAC, eu queria saber um pouco dessa trajetória. Nascido em Salvador, como é que chega na carreira profissional Roberto Sá Menezes? Nasci em Salvador, sou terapolitano. Fiz meu ginásio no Colégio 2 de Julho. Depois eu fiz um ano só no Colégio Central, porque queria fazer economia, né, ou administração. E aí no último ano, naquela época, a gente tinha que optar. E aí eu escolhi economia, cursei economia. E já no segundo ano eu comecei a trabalhar como estagiário no Centro Industrial de Aratu, que era um órgão novo relativamente, era uma autarquia do Estado, que tinha o objetivo de implantar o Centro Industrial de Aratu, atrair empresários para aquela área, enfim, consolidar aquele polo industrial que estava começando naquela época. E daí eu tive a oportunidade de conhecer muitos empresários, eu acabei aprendendo a ler planta e me metia com os engenheiros, porque tinha muito engenheiro trabalhando lá. A gente tinha que escolher terreno, às vezes, com industrial e tudo mais. Então, a gente, como estagiário, topa tudo, né? E segundo ano de faculdade, a novidade e tal. E daí eu me envolvi muito com aquilo, comecei a estudar mais o plano diretor do CIA, me entusiasmei e aí fiz bons relacionamentos lá. Tem Eduardo Nelson de Almeida Santos, que foi secretário também de Estado e era economista também, mais velho do que eu, já fora da faculdade há muito tempo. Enfim, já no último ano, um outro colega de faculdade me chamou para estagiar na ESSO Brasileira de Petróleo, que na época aquelas companhias americanas de petróleo tinham muito destaque, eram fortes aqui. E eu disse, eu vou experimentar, né, no último ano. E aí, doutor Rivaldo Guimarães disse, olha, o que você vai fazer e tal, né, que era o superintendente, muito entusiasmado com o CIA, disse que isso é bom para a sua carreira mesmo ou não. Doutor Rivaldo, eu vou experimentar, é privada, aí vou conhecer, né. É uma companhia eminentemente de vendas de petróleo, de produtos de petróleo. E fornecedor, incluído, da Petrobras, né. Petrobras naquela época não tinha produtos lubrificantes, não só dedicava só a produção e refino de petróleo. Eu nessa comecei estagiário, depois terminei o estágio, fui contratado e me assinaram já com a carreira de executivo na ESSO e meu currículo foi para os Estados Unidos e a companhia de petróleo e tal, a gente fica entusiasmado, né? E comecei a trabalhar com vendas industriais, nunca tinha experimentado isso em minha vida. E aí a ESSO ganha uma concorrência na Petrobras para fornecer óleos lubrificantes aqui para refinaria, para as áreas de exploração de petróleo, que é Catu e Candeias, né? Tem os distritos da Petrobras. Boracica lá. Fui eu tomar conta desse contrato, né? Eu e o engenheiro químico, que era encarregado de fazer o acompanhamento da performance dos produtos e discutir tecnicamente com os engenheiros da Petrobras sobre melhor utilização dos óleos, que a gente tinha óleo para tudo que você imaginar, né? De transformador a máquinas possantes de perfuração e
e bombeamento de poços. Então o contrato era grande, né? Grande, contrato muito visado pela... Esse contrato era da Texaco, nós ganhamos da Texaco. E daí, eu, depois de 3 anos na ESSO, meu irmão, que é Rodrigo, foi fundador da Propeg, me chamou para trabalhar com propaganda. Aí veja... Mudança de... Aí tá nós tínhamos um gerente aqui, um carioca, Roberto Palermo. Disse, olha, só vou deixar você sair porque é para trabalhar com seu irmão, viu? Mas você está numa aventura. Trabalhar com propaganda. Ninguém diria que o que a Propeg ia se tornar, né? E aí eu disse, olha, eu vou conhecer, vou experimentar, né? Naquele tempo você tinha mais facilidade de conseguir colocação e mudar mais fácil. Eu digo, olha, eu estou conhecendo também, né, as coisas, as oportunidades. E nunca fui sempre de aceitar desafio. Aí trabalhei na Propeg um tempo, depois saí e aí fui trabalhar numa coisa completamente diferente, né? Um Banco Nacional da Habitação. O BNH. BNH. Ele é um banco de segunda linha, chamado de segunda linha, que não é um banco de agência normal, de correntista. De atender público e tal, né? É um banco de desenvolvimento, fomento, né? Ele tinha uma estrutura baseada no Banco Mundial e foi montado com a orientação do Banco Mundial. E na época, regime militar, era um banco enxuto, nós éramos 2.800 colaboradores no Brasil. E o banco tinha carteiras específicas de saneamento, desenvolvimento urbano, habitação, e administrava o FGTS. E a ideia do governo é que ele fomentasse justamente essas áreas de infraestrutura, né? Então, não só na parte de infraestrutura urbana, mas também saneamento, que se delineou um sistema financeiro próprio, como tinha o da habitação, onde as companhias de saneamento eram estaduais. Interessante. Né? Então, tem uma interface aí política interessante, porque não eram federais. Sim. As companhias eram estaduais e eram autônomas. Né? Então, controle do governo estadual. Inclusive, desculpe até te interromper, Roberto Sá Menezes, muita gente diz que por causa da ação do BNH, esse processo de favelização das metrópoles foi muito retardado. O BNH dava um stop ali. Exatamente. No momento certo. Né? E você vê que pouca gente discute isso. Isso é importante a gente mencionar. Então, a ocupação urbana tinha uma orientação. Né? O banco financiava plano diretor, tanto na área de habitação como na área de saneamento, enfim. Na área de habitação foi muito importante porque planejou os grandes conjuntos, né? Não só do sistema financeiro através das Coabs, como também das cooperativas. Tinha um programa para incentivar cooperativas. Então, além disso, ele fazia educação comunitária. As companhias de habitação, elas eram obrigadas a, além de financiar a habitação, era levar conhecimento para a comunidade de convivência, de conservação do imóvel, né? Isso ainda é época militar, né? Época de governo militar. Militar. Quem extinguiu o BNH foi Sarney. Já, né? Foi 80. Eu acho que foi um grande prejuízo para o Brasil, porque daí começou essa desordem, né? Tinha um programa lá que, embora minha área sempre fosse saneamento e desenvolvimento urbano, mas a gente participava de todo o processo. E uma coisa interessante, porque como a gente financiava na área de desenvolvimento urbano a infraestrutura de drenagem para as cidades, e o bairro da Boca do Rio mesmo foi totalmente reformado com investimento do BNH na época. Não tinha esgotamento, não tinha drenagem pluvial. Foi um exemplo aqui na Bahia de um chamado Projeto Cura. Sim, eu lembro. Eu sou de Alagoinhas e o Projeto Cura em Alagoinhas, na época, o prefeito Judélio Carmo. Judélio Carmo. Eu conheci muito o Judélio por causa do Projeto Cura. Então, tinha um programa chamado Profilurb, que ele era para financiar infraestrutura de loteamentos precários. Então, você tinha uma área lá que estava para ser invadida, por exemplo, a prefeitura podia desapropriar e
o BNH financiava a infraestrutura básica para você começar uma ocupação. Isso ia evitar a invasão, né? Então você sabia que as ruas estavam demarcadas, né? A prefeitura entrava com a infraestrutura de energia e água, né? Posteriormente esgoto, mas o básico para a pessoa poder começar a habitar, a própria comunidade é que fazia a sua habitação, né? Construía a sua habitação, que tinha... O que mostrava o seguinte: você tinha condição, às vezes, de comprar o tijolo, o cimento e junto com vizinhos do mar, começar a edificar. Você vê hoje isso. Sim, existe o até mutirão, hoje, né? O mutirão, a faz a feijoada do domingo. Exato. E aí, com o tempo, a prefeitura ia completando a infraestrutura, né? Pavimentação, tal. Então você já tinha ali a formação de um núcleo planejado e sem bagunça, sem, né? Porque hoje você vê aí as invasões do jeito que são, você não entra com bombeiro, você não entra com... Os serviços públicos são com o SAMU. Muito restritos, né? É difícil para qualquer coisa e, além disso, é uma convivência desagradável. Você não tem ventilação nas casas, você falta não tem urbanismo, espaço, não tem lazer, não tem nada. Então, já se evitava com esse programa. E as companhias de saneamento, que eu trabalhei mais tempo com saneamento, elas eram obrigadas a participar de um programa que o banco tinha, financiado pela Organização Pan-Americana de Saúde e pelo Banco Mundial também, de se estruturarem, né, chamado de desenvolvimento institucional, para se tornarem empresas fortes, né, para poder administrar aquele volume de recursos que estava chegando, né, e a mudança completa da empresa, que você ia trabalhar passar de um número de consumidores, né, para um patamar mais elevado. Você tinha que ter qualidade no produto a estar entregando, uma série de coisas que, então, comercialmente, elas tinham precariedade, né? Algumas já eram mais desenvolvidas, a Embasa mesmo, do ponto de vista comercial, já tinha uma boa estrutura. Operacional, né? A Embasa também tinha bons técnicos, tem ainda bons técnicos, mas a gente começou a fazer um programa e pegava experiências do Brasil todo. Então, a gente fazia muita reunião setorial, né, com companhias de saneamento de diversos estados, e aí o Paraná tinha evoluído muito, era um modelo assim que a gente tentava levar para outras empresas, e com isso me deu muita bagagem em termos de gestão, né, porque eu comecei a ver gestão dessas empresas, né. E aí no Poder Público o senhor também participa como secretário de Casa Civil, aqui em Salvador, em Lauro de Freitas também? Foi. O senhor... Não, só Salvador. Só Salvador. Camaçari. Em Camaçari, Salvador e Camaçari. É. E na iniciativa privada, a gente já comentou, e também tem um terceiro setor. Aí tem o trabalho que o senhor desempenha na Santa Casa, como mordomo, como provedor, e depois no GAC. É uma coisa que inspira, assim, te motiva diariamente? O GAC foi antes da Santa Casa. Foi antes da Santa Casa. O GAC Como foi... é o GAC? Porque o GAC tem uma história interessante, até vale para as pessoas que estão assistindo, de uma questão pessoal, de uma dor pessoal. É inevitável a gente passar por alguns sofrimentos na vida, mas o que a gente faz com o sofrimento é que nos define como ser humano. Exatamente. O senhor enfrenta um sofrimento e transforma a vida de outras pessoas. Exatamente. Como foi isso, doutor? Aí foi 85 mais ou menos, eu passei por esse problema com meu filho. E daí, Núbia Mendonça foi a médica que tratou dele, e na época a gente tinha plano de saúde e tudo mais, a dificuldade nossa foi mais diagnosticar a doença, por incrível que pareça. Nós levamos 3 meses para diagnosticar, e quando eu conheci Núbia, que tinha acabado de chegar de uma viagem da Europa, no fim de semana ela acabou de definir o diagnóstico, né, que esse diagnóstico começou tipo uma quinta-feira com o Dr. Augusto Sampaio, que foi o médico que foi em cima praticamente. No sábado a gente acabou de diagnosticar. Seu filho tinha quantos anos? 9 anos. Que baque, hein, doutor? Aí, com essa coisa enfrentou tratamento e, graças a Deus, evoluiu bastante para melhora. E antes do prazo que ela tinha estimado que ele precisaria tratar, a gente conseguiu em 9 meses a remissão da doença e tal. E aí ele ficou em observação 5 anos, ia fazendo acompanhamento, mas, graças a Deus, vencemos. E aí ela sempre conversava com a gente, né? Outros pais também de
crianças tinham câncer e tudo mais, aí vocês tinham condição e seus filhos foram tratados convenientemente. Mas tem muita criança pobre do interior do estado que vem para cá e volta porque não tem como ficar, não tem lugar para se hospedar, não tem ajuda para transporte, não tem nada, e dá pena porque essas crianças voltam, desaparecem às vezes, não aparecem mais. E a gente podia fazer uma coisa que eu vi na França, que ela estudou, fez especialização na França. Só que na França eles tinham um castelo, né? Era uma estrutura de primeira. Não ficava em Paris não, mas disse que era perto de Paris, mas trazia as pessoas das países que eram colônias francesas na África, e hospedava nesse local e tratavam nos melhores hospitais lá da França. Aí vão vocês atrás de um castelo aqui em Salvador. Castelo, né? Aí ficou aquela coisa na cabeça, né? E aquilo de vez em quando me provocava, até que eu disse a Nubia, embora tocar esse negócio, vamos implantar essa ideia sua. E na época eu muito receoso, assim, porque eu ainda estava abalado, né? Então, eu não queria me meter exatamente com a administração da coisa. Eu disse, eu faço tudo, ajudo a montar, mas vocês começam e eu vou acompanhando. E não tinha estatuto, não tinha nada, eu me meti com o advogado, a gente fez estatuto. E aí a ideia, vamos botar no papel, a gente aí conseguiu, foi atrás do imóvel, para a gente começar o trabalho, identificamos essa casa. Aí vem a coincidência, né, da frente da Pupileira, que é a administração da Santa Casa. O senhor é bem ligado aí com... Então, bem em frente ali, chamava Travessa Padre Miguelinho, uma ruazinha sem saída, da frente à Pupileira, ali perto do fórum. E aí tinha esse imóvel, que era um imóvel da AMAB, com as voluntárias sociais. Era uma creche, estava fechada. E aí fomos atrás, tive uma ajuda de Dona Eda. A primeira-dama, a esposa de João Durval Carneiro. Ieda Carneiro. Ieda Barradas Carneiro. Ieda Barradas Carneiro. E aí facilitou e tudo mais. A gente não tinha ainda nem o estatuto registrado. E aí pedimos para colocar um comodato em nome da Liga Álvaro Bahia, que é o Martagão Gesteira, que onde Núbia tinha montado a enfermaria lá e a gente tratava as crianças lá. Aí começamos nesse imóvel, 4, 5 cômodos, um negócio meio improvisado e biliches, né, para acomodar as crianças. A estrutura é muito pequena de administração. Mas aí a coisa começou e toma chegar a menina, disse, rapaz, a gente começou a assustar a gente, a quantidade que chegava, né, do interior. E aí 5 anos depois a gente conseguiu uma doação para comprar um outro imóvel, próximo ao Martagão. Esse imóvel já era maior, a gente fez uma reforma e aí já acomodou melhor os quartos, não eram apartamentos, não eram quartos, já maiores, e a gente começou uma estrutura melhor, né? Deixamos na primeira casa a administração, um voluntariado, um gabinete odontológico que a gente montou lá, né? Que é importantíssimo para o início do tratamento, e com isso aí começou o trabalho, a coisa... E desse início embrionário, hoje o GAC é uma potência, as imagens são muito emblemáticas desse trabalho de voluntários e de funcionários, são 100 leitos, né, doutor Roberto? Com toda a privacidade para responsáveis, para pais. Fala um pouco da estrutura que vocês alcançaram, da envergadura. Sim, aí acontece nessa minha trajetória aí de trabalho, eu fui trabalhar por causa do BNH, fui trabalhar com Antônio Baçaí, secretário de saneamento. Ele disse que precisava de uma pessoa com ele que conhecesse o BNH, né? E aí Benito Gama, que me conhecia na época, Manelito, que é meu amigo e tal. E aí indicaram, o Roberto trabalha no BNH, pode lhe ajudar muito bem aí. Então, eu comecei a trabalhar com o Embaçaí para facilitar justamente as coisas que a Secretaria de Saneamento tinha com a Embasa, e me encarregava de lidar essa relação com o BNH, ajudando a Embasa. Ver como é a vida, né? E daí que Embaçaí sai da secretaria, a gente conheceu 2 assessores de Haroldo Cedrais, que era o secretário indicado
para ocupar parte da secretaria, que a secretaria foi dividida. O governo Valdir Pires dividiu a secretaria em 2 secretarias, irrigação e saneamento. Então, irrigação e recursos hídricos, ficaria com Haroldo Cedrais, o grupo político de Pedro Irujo, né? E a outra com o grupo de Jutaí Magalhães, que continuava com a Embasa, e a SERB ficava na irrigação e recursos hídricos, que era outra empresa ligada à secretaria, né? Resultado, a gente vendo a dificuldade de Haroldo, porque era uma secretaria a ser criada, a gente ajudou Haroldo e demos posse a ele no governo de João Durval como presidente da SERB. Interessante. Ele já tinha uma empresa para comandar antes da secretaria ser oficialmente criada, que levou 6 meses ou mais para ser criada. Aí a empresa, ele assume aí, ele começa a me pedir ajuda para começar a montar a secretaria e tudo mais, aí eu acabei como assessor-chefe da Secretaria de Irrigação e Recursos Hídricos com Haroldo Cedrais, né? E aí continuei no governo, até que Haroldo vai da Secretaria para a Casa Civil da Prefeitura, Fernando José ganha a Prefeitura, ele vai para lá e eu fui para a Condé trabalhar com o Manuel Ribeiro como assessor de planejamento da Condé. E isso ajuda o GAC? Essas relações todas vão... Ajuda, mas não tanto como a partir de determinado momento você vai ver. Aí o Haroldo sai deputado federal e me indica para o lugar dele na Casa Civil de Fernando José. Aí eu não tinha experiência política de estar lidando com vereador assim, mas sempre gostei de me relacionar com as pessoas, mas não tinha essa vivência política, né? De enfrentar Osório Vilas-Boas, presidente da Câmara. Um líder de uma oposição. Um poço de sabedoria, né? E política, né? E aí comecei esse trabalho e aconteceu que eu estava na Casa Civil e a Cisal deu entrada lá num projeto de construção de um prédio perto de onde era o Martagão Gesteira, ali, Rua Marujo do Brasil. E eu, quando vi aquilo, eu disse, poxa, essa é uma oportunidade de fazer a sede do GAC, porque eles têm que dar uma contrapartida, né? Aí foi Fernando José e disse, Fernando José, eles têm uma contrapartida para fazer no terreno em frente e tal. Pode ser uma escola, pode ser a sede do GAC e tal, que não tem sede ainda. Muito bom. Antônio Piton, que foi presidente do Bahia, que era arquiteto, fez o projeto nesse terreno. E a Cisal assumiu o compromisso de, no momento que fosse tirar o BITS, tinha que também ter feito. Muito legal. Essa sede do GAC, né? Uma sede modesta e tal. E aí, passa o tempo, a Cisal faliu. E aí o prédio... Esse sonho do GAC não saiu do papel, né? Mas aí ficou aquela coisa e passa o tempo. Aí vem 96, final de 96, Martagão Gesteira era o único hospital que tratava as crianças com câncer. E o Martagão me chamou assim para uma reunião, o Zé Bahia, que era o presidente, uma figura, Zé Bahia, que além de médico, ele pintava muito bem, né? E uma figura excelente, figura humana excelente. Disse, olha, se prepare que a partir de, 10 de janeiro, ele não vai receber mais as crianças aqui. Eu disse, por quê, Zé? Porque o hospital vai fechar. Ele disse que vai fechar. O Ministério da Saúde disse que tem que fechar porque não estamos atendendo exigências da UTI, não sei o que e tudo mais, essas exigências que tem a famosa RD6, né? Na área de saúde. E aí, fecha o hospital. Aí foi um sufoco, rapaz, onde colocar essas crianças e tudo mais. Ficamos improvisando aí com a Irmã Dulce, Ana Néria, alguns hospitais aqui nos ajudando. Aí conseguimos, através de um trabalho que a gente já vinha fazendo com o São Rafael, né? O Dr. Nelson Barros era chefe da pediatria lá, tinha sido secretário de João Durval e figura muito conhecida de Núbia também. Renilson Ren, que se tornou um grande amigo nosso, era assessor da diretoria do São Rafael. E esse trabalho deles aí nos ajudou
a convencer o São Rafael a abrir uma enfermaria na oncologia pediátrica do São Rafael. O hospital era filantrópico, mas uma cultura muito do italiano, né, que eles são uma instituição italiana, são ainda, o Monte Tabor continua trabalhando aqui na Bahia. E aí abriu as portas e disse, vamos montar, ainda ajudamos a implantar essa enfermaria, inclusive com equipamentos e tal. E a partir de maio de 97 começamos a trabalhar com São Rafael. Aí mudou o patamar, porque era um hospital mais bem equipado do que o Martagão e um outro patamar, né? Disse, vamos ver se o Martagão volta a funcionar também, porque na realidade a gente precisa de mais leito, né? E aí com essa história a gente começou uma relação com eles e, poxa, agora vamos tentar fazer a sede próxima aqui do São Rafael. Aí conseguimos com o próprio São Rafael uma área bem próxima, quase em frente ao hospital. E aí recebemos a doação. Aí tinha uma reserva assim de financeira para fazer um andar. Na hora que a gente disse ao arquiteto que a gente queria, ele trouxe um prédio de 5 andares. Como é que concretiza isso? Sabe, vocês trouxeram isso, né? Que a gente reuniu psicólogo, médico, todo mundo, o que é o ideal para você criar um ambiente para dar conforto a essas famílias e tal. Rapaz, ele disse, ele botou a mão na cabeça, ele disse, não imaginava que era uma coisa assim tão grande, né? Mas aí a Organização Mundial de Saúde exige privacidade, cada apartamento tenha sanitário privativo e tal. E tá bom, vamos. O desafio é com a gente, né? Aí fizemos um projeto, eu e outro diretor, Evandro, e descobrimos que o BNDES tinha um fundo social mantido com o lucro do banco, né? E na época, eu não me lembro nem se ele tinha um S, né? Começou o S no tempo de Fernando Henrique, do social. Era só desenvolvimento econômico. Aí partimos para o BNDES. E aí descobrimos uma pessoa que tinha relacionamento com Eduardo Bandeira de Mello, que depois veio a ser presidente do Flamengo. Sim. Economista que chefiava essa carteira no BNDES. Aí fomos a Eduardo e levamos um projeto, né? Pegamos todo o material do BNDES, fizemos um projeto em cima do roteiro de projeto deles. Eles aí olharam, rapaz, e examinaram com todo cuidado. E eu senti nos olhos deles lá, Eduardo e a equipe, que era um projeto que eles estavam precisando. Para justificar, inclusive, o S, né? Eles começaram a se desdobrar para analisar mais rapidamente, porque estavam querendo ainda enquadrar naquele ano, né, que foi 88, para até o final do ano, a última reunião de diretoria do banco, aquele projeto ser aprovado. Você tem ideia, na época foi o maior projeto até hoje que o banco aprovou nessa área, o maior projeto que eu digo de financeiro, o único projeto que eles tinham a política de distribuir o recurso para vários projetos. E nós aprovamos esse projeto. Dona Ruth Cardoso, que era a primeira-dama na época, aprovou vários projetos, mas eles disseram que não chegaram ao valor do que a gente tinha conseguido, né? Na época, quase 3 milhões de reais na época. Era dinheiro, né? E aí, 20% contrapartida de vocês. Aquelas exigências todas do banco, tratando a gente como se fosse realmente uma empresa, como outra qualquer, só que o financiamento era não reembolsável. Então, a gente não iria pagar o financiamento, mas a gente tinha que entrar com 20% e a gente ia devolver à sociedade em serviço o que a gente obteve de recurso a fundo perdido chamado, né? E aí tá bom. Aí contratamos uma empresa especializada em acompanhar projeto, fizemos um negócio como o banco pede, relatório fotográfico mensalmente, com todas as planilhas lá, com gráficos e tudo mais, todo mês a gente lá prestando conta ao banco. E aí a gente começou a trabalhar para conseguir os 20%, né? Que a gente não queria mexer no dinheiro da gente, né?
E aí conseguimos, várias famílias aqui da Bahia nos ajudaram, família Lebrun, várias outras pessoas. Fizemos um projeto para vender os espaços, as pessoas darem o nome a homenagear alguém. Patronos, né? E com isso a gente conseguiu os 20%, não mexemos na reserva. Que bom. É uma jogada que todo mundo saiu ganhando. E aí alguma coisa ficou para fazer depois, né? O auditório, a brinquedoteca não foi feita nesse momento, mas o banco já apontava a necessidade da gente ter alguma atividade de autossustentação, né? Não viver só de doação. E fizeram um estudo em cima dos nossos balanços e projetaram 30 anos. Eu disse, vocês não chegam a 30 anos vivendo só de doação. Mais 30, né? Aí tudo bem, a gente deixou uma área reservada lá, que veio a ser depois o centro diagnóstico nosso, que é um importante centro hoje aqui, muito importante para transplante, principalmente aqui na Bahia. E com isso a gente mudou o patamar para essa sede que você fala aí de 100 leitos, né? Com todo espaço apropriado para psicologia, fisioterapia. Mais de 170 funcionários. E 200 voluntários, 250 voluntários. Muito bem. Você está com os números aí bem... Eu fui atrás porque merece toda a reverência a esse trabalho que o senhor e sua equipe conduziram. Eu conversaria com o senhor muito mais tempo, o nosso tempo infelizmente acabou, mas a gente vai ter outras oportunidades para falar do GAC e para falar de outras atividades conduzidas por Roberto Sá Menezes, nosso convidado de hoje aqui no Linha de Frente. Muito obrigado e até o próximo encontro. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. A gente volta a se falar. Agradeço a vocês pela companhia e até a próxima aqui no Linha de Frente.